A leitura da palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 3 diz: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Que nós possamos nessa noite ser edificados pelo teu poder, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria da tua palavra, que nós possamos aprender, Senhor, como usarmos as verdades contidas nesse texto na nossa vida diária. Que o Senhor venha também, Senhor, me capacitando a transmitir a palavra com graça, a transmitir a palavra com vida, com todo discernimento e com toda percepção. Senhor, vem no teu poder, edificando tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Devagarinho nós estamos avançando no capítulo 4 de Mateus. Cada versículo é uma nova aventura. Mas assim, é impossível passar por esse texto se não for de uma maneira detalhada, porque o que Jesus passou aqui, como eu disse para vocês, da mesma maneira que tem a ver com a tentação de Israel no deserto. Israel foi reprovado e Jesus, como Messias, o nosso representante, foi aprovado. Isso tem tudo a ver com a nossa vida diária. Por quê? Nesse ponto aqui vai aparecer a figura do tentador. Quem é o tentador? O tentador é o inimigo de nossas almas, o diabo, o Satanás, o dragão, a antiga serpente. Gente, o diabo é real. No Brasil, nós não temos muita dificuldade com isso. Mas não sei se os irmãos sabem, existem igrejas no mundo, igrejas evangélicas que professam a fé cristã, que muitas vezes sequer acreditam na existência do diabo. Parece incrível, com tanta maldade, com tanta coisa que tem por aí, os crentes passando por tanta luta. Alguém sem consciência achar que o diabo, na verdade, ele é uma personificação, mas tem que entender o seguinte: o diabo existe, a presença dele é real, e a tentação e a luta que ele imprime contra a igreja é real. Ele sabe que em relação a Deus, ele não tem a mínima chance por ser criatura. Então o que ele faz? Ao atacar a igreja, ele tenta dessa maneira atingir Deus, como se fosse possível que os propósitos de Deus deixassem de se cumprir. Mas eu tenho que entender isso pelo prisma da criatura. Por quê? Porque o Senhor já definiu tudo que vai acontecer. Mas o diabo, como nós, é criatura. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A única certeza que ele tem é que ele vai para o lago de fogo, que foi preparado para ele e seus anjos rebeldes. E o ódio dele é tanto que o trabalho dele é fazer com que o lago de fogo fique cada vez mais cheio. Ele não sabe quem é eleito, ele não conhece a misericórdia, ele não conhece a graça, então ele tem um trabalho. E o trabalho dele principal, o que é? Empurrar as pessoas para o inferno. Aqui nessa passagem de Jesus, a gente vai aprender a partir daqui como Jesus se comportou na batalha espiritual. Na verdade, aqui começa um manual bíblico de batalha espiritual. Por que é importante eu conhecer isso? Porque hoje em dia nós vivemos um tempo onde se fala muito de batalha espiritual, mas infelizmente se fala de verdades que não são bíblicas. Então aqui a primeira coisa que eu vejo que interessante, o versículo 3. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus. Veja, eu vou começar pelo mais difícil aqui. Há muitos anos eu aprendi o seguinte ensino nesse texto: que o diabo não sabia, não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. E aí o que acontece? Nós ensinávamos isso. Nós falávamos: ó irmãos, o diabo não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Porque olha o que esse texto aqui fala. Ele abre o texto falando: se és o Filho de Deus. Então o diabo estava desafiando Jesus a se mostrar como Filho de Deus.
que acontece? Infelizmente nós ensinávamos assim, por quê? Porque éramos ignorantes bíblicos. Porque não conhecíamos a palavra com o conhecimento necessário para se fazer pregadores do Evangelho. O que acontece? Quando o diabo fala aqui, se és, o verbo em grego está querendo dizer o seguinte: já que você é o Filho de Deus, já que você é o Todo-Poderoso, já que você é o Deus encarnado, é isso que o verbo quer dizer. E aí, irmãos, felizmente, eu tenho que aqui fazer mais uma retratação, porque alguns aqui já ouviram esse ensino. Nós, de boa fé, conforme aquilo que havíamos aprendido, dizíamos: olha, o diabo não sabia, não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus, porque é o que ele fala, se és. Gente, o diabo não só tinha certeza, mas a própria Bíblia mostra que os outros demônios afirmavam que Jesus era o Filho. Olha que interessante, olha como é triste a situação do pregador mal preparado. É muito triste a situação do pregador mal preparado. Por quê? Porque ele tem elementos da Bíblia extremamente claros, que mostram exatamente o contrário. Mas que porque alguém falou e você não foi conferir, você ensina um princípio errado. Quer ver que interessante? Vamos abrir primeiro Mateus capítulo 3, versículo 17. Nós lemos esse texto juntos. Olha essa passagem aqui. Voz do próprio Deus. Entenda, Deus é Espírito. Então Deus aqui nessa passagem está se comunicando com todo mundo, tanto físico como espiritual. Por quê? Porque ele está lá no seu trono do céu, quando ele fala isso. Olha o 17 que fala: e eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Primeira afirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Quer ver que interessante? Segunda afirmação, Mateus capítulo 8. Versículo 29. Olha que interessante. Vamos ler o 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha o 29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aqui no caso, 2 endemoniados afirmam novamente: Jesus é o Filho de Deus. Aí continua, próximo evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Os sinais eram notáveis. Marcos 3, versículo 11. Diz assim: e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. E eles ameaçavam muito para que não o manifestassem. Outra passagem, outra situação. Aqui, se eu não me engano, ele estava em Cafarnaum, na Galileia. Foi uma cura que ele fez no sábado. Claramente, os demônios falavam que Jesus era o Filho de Deus. Evangelho de Lucas, próximo evangelho, capítulo 4. Esse texto de Lucas é gritante. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 34. Aqui é a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Diz assim, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal.
versículo 41. Vamos ler o 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Irmãos, vocês percebem? A seriedade de algumas afirmações está claro na Escritura. O mundo espiritual todo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Aí, por causa de todo um ensino distorcido, se lança uma base de algo na Escritura por causa de uma palavra mal traduzida. E quando você vai ver, você está ensinando a maior besteira do mundo. Gente, o que Satanás mais sabia era que Jesus era o Cristo, era que Jesus era o descendente da mulher. O que Satanás mais sabia é que a profecia dada em Gênesis 3 estava se cumprindo. O que Satanás mais sabia é que Jesus tinha vindo para ferir a cabeça dele. Tanto é que Satanás trabalha enquanto Jesus está vivo para acabar com o ministério de Jesus. E por que ele começa a fazer isso apenas após o batismo? Porque foi no batismo que Jesus se manifestou publicamente. Antes disso, a gente tinha coisas em família. Maria, quando visitou Isabel. O próprio João Batista só teve certeza que Jesus era o Cristo quando Jesus se apresentou para o batismo. E que ele fala: eu tenho que te batizar. Então, até mais ou menos meados de 30 anos, Jesus viveu uma vida normal, na região da Galileia, provavelmente trabalhando como carpinteiro, como seu pai. Aí, após o seu batismo, acontece a manifestação pública. A partir dali, o trabalho do diabo nos próximos 3 anos e meio foi tentar destruir de todas as formas o ministério de Jesus. Foi tentar fazer com que Jesus não cumprisse o seu ministério. E quando o diabo, ele, na verdade, usando pessoas conforme a sua malignidade e cumprindo um desígnio de Deus, quando Jesus foi crucificado, provavelmente, a Bíblia não cita, mas provavelmente o diabo falou: consegui, matei o Filho de Deus. Só que o que o diabo não sabia era que 3 dias depois Jesus ia ressurgir e o preço do pecado tinha sido pago. Se o diabo soubesse do que ia acontecer, uma vez eu ouvi um pastor fazendo uma conjectura, achei interessante. Ele ia fazer de tudo para Jesus morrer de velhice. Só que ao morrer na cruz, um inocente pagou o preço, se tornou maldição. Então o mundo espiritual sabia que era Jesus. Gente, os demônios se prostravam. No livro de Atos, conta o caso, eu acho que é Atos capítulo 16, dos filhos de Seva, que eram exorcistas judeus itinerantes. E eles foram repreender o demônio. E eles falaram: eu vos esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios olharam para a cara dele e falaram: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. E vós, quem sois? Como eles não eram cristãos, eles não tinham o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, não tem capacitação vinda de Deus para expulsar o demônio. O que aconteceu? O espírito, o endemoniado, se assenhorou deles, deu uma surra nos 6, e eles fugiram pelados. O mundo espiritual sabe quem é Jesus. Então, primeira lição que o crente tem que aprender: toda a questão de batalha espiritual, ela é realizada, baseada no poder e na obra de Jesus Cristo. E olha que interessante, o diabo, ele veio mexer com uma necessidade básica de Jesus. O que ele falou? Já que você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? Olha que interessante. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Olha o que o diabo estava tentando fazer. Ele estava tentando induzir Jesus
a se autosservir pelo seu poder. Só que Jesus não veio à terra para se servir. Jesus veio à terra para cumprir a vontade de Deus e para nos servir, dando o presente da salvação. Aqui tem um aspecto muito importante da batalha espiritual, que muita gente não enxerga. A primeira coisa que você vai ser tentado é você buscar a Deus para servir a si mesmo. A primeira coisa que você vai ser tentado é buscar a Deus para ter conforto, para ter bem-estar, para ser curado de doenças, para resolver problemas pessoais. Isso é errado? De um modo grosseiro? Não. Até a gente entende que pessoas que não conhecem o Senhor se achegam à igreja para se autosservir de Deus. Só que isso, gente, isso tem que ser no início. Na verdade, eu sirvo a Deus para servi-lo. A Bíblia fala que nós somos servos. E a maneira que eu tenho de ser servo é primeiro servindo a Deus nas disciplinas espirituais e servindo a Deus ao servir o meu irmão da igreja. Nossa mentalidade moderna, mundo ocidental, é contrária a isso. As pessoas querem ser servidas, as pessoas querem conforto. Ninguém quer gastar seu tempo com o próximo. Quando eu falo próximo, entenda. A prioridade da Bíblia é a igreja. A coisa mais importante que tem para Deus aqui na terra são os seus filhos. Servir a Deus é servir a igreja. Servir a Deus é servir os irmãos. Só que a minha grande tentação é servir a mim mesmo. Existe um momento da vida cristã em que eu tenho que parar para fechar para balanço. O quanto eu tenho servido os meus interesses e o quanto eu estou servindo a igreja do Senhor. Se o meu foco está sempre voltado em mim, está sempre voltado para o meu umbigo, está sempre voltado para as minhas necessidades, eu vivo o cristianismo não bíblico. Porque o cristianismo bíblico fala para servir uns aos outros em amor, em orações, em comunhão, em auxílio, em suprir financeiramente, em suprir com alimento, e servir a igreja, desenvolver os dons espirituais que Deus me dá. Por que eu tenho que congregar? Porque eu só consigo desenvolver os dons espirituais que Deus me dá na igreja. Para vocês terem uma ideia, são mais de 32 dons, juntando todas as listas que tem na Bíblia. E entre eles, os principais estão o quê? O serviço. Qual a realidade da igreja? 90% está no banco, 90% está sentado, 90% não produz, 90% não evangeliza, não ora, não dá uma palavra de consolo para o irmão, não dá um telefonema, não faz uma visita, não visita um irmão que está fraco na fé, não ajuda nos trabalhos da igreja, e 10% produz todo o resto. Entende por que Deus teve que criar segurança de salvação e salvação por graça? Porque só nesse requisito a gente estaria reprovado já. Se fosse por obra, só aí a grande maioria da igreja nunca seria salva. Então, no exemplo de Jesus, eu tenho que corrigir as prioridades da minha mente. E a minha mente tem que funcionar da seguinte forma: primeiro lugar, servir a Deus. Segundo lugar, servir a igreja, que foi o que Jesus veio fazer. Foi na obra dele que a igreja foi plantada. Foi na obra dele que os irmãos da antiga aliança foram salvos mediante a fé. Então, em cima desse exemplo, sempre vai existir um tipo de batalha espiritual, onde tira você da verdade cristã, tira você do foco cristão, lançando você nos próprios interesses, lançando você no próprio dia a dia, lançando você no tipo de evangelho que só vê o próprio umbigo. Esse é o primeiro aspecto da batalha espiritual que tem que ser visto. Como Jesus fez, ele não se deixou tentar para servir a si mesmo. Ao contrário, ele se manteve no foco. E não foi reprovado como Israel. Nós vamos ver depois mais à frente outros textos. Amém?
Vejam que interessante. Vamos avançar um pouquinho mais nesse aspecto de batalha espiritual. Vamos abrir carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. O que acontece? Nós vivemos hoje um tempo muito difícil. Existe um entendimento muito errado na igreja sobre batalha espiritual. Eu, por exemplo, sou um crente que cresci nesse meio. Existem algumas vantagens do movimento de batalha espiritual, algumas coisas existem. Por exemplo, busca de santidade, busca de compromisso, entendimento de que existe uma guerra espiritual à nossa volta, entendimento da necessidade de evangelizar, tudo isso são aspectos positivos. Mas o problema é que esse é o tipo de movimento que tem muitos ensinos não bíblicos. Por exemplo, um dos ensinos não bíblicos está aqui nesse texto de Efésios, Efésios 6, versículo 10. Antes de ler o texto, o que acontece? Vai falar da armadura de Deus. Gente, talvez os maiores absurdos teológicos da batalha espiritual estejam nesse texto. Por exemplo, eu já vi pessoas que viviam uma vida super estranha. Na verdade, não eram crentes, porque o fruto de vida da pessoa não é o fruto de vida de um crente. Uma vida mergulhada no pecado, mergulhada em desobediência. Inclusive, a pessoa dizia que tinha o dom de línguas, um absurdo, porque o primeiro sinal de alguém cheio do Espírito Santo é anunciar o evangelho com ousadia. Entendeu? Por isso que nós entendemos que os dons, eles não cessaram, mas não concordamos com essa bagunça que tem aí fora em relação aos dons. Somos contrários, principalmente em relação ao dom de línguas, que é uma coisa muito mal usada, usada de maneira errada. Mas o que essa pessoa dizia? Não era só ela, eu vi várias pessoas falando isso. A pessoa dizia que às vezes acordava de madrugada, sentindo uns negócios meio esquisitos, e aí chegava, e aí o que você fez? Não, quando eu fui ver, comecei a orar em língua, aí vesti a armadura de Deus e comecei a guerrear espiritualmente. Aí eu perguntava, mas e aí, o que aconteceu? Normalmente já vai vir um anjo, né? Sabe aqueles anjos de armadura, anjo de livro, de filme? Não, e aí eu orei, quebrei o pau, não sei o quê. Eu falei, nossa, veja, eu, por exemplo, nunca tive experiência dessa em 20 anos de crente. Se nunca tendo tido uma experiência dessa em 20 anos de crente, eu já sou pastor. Se eu tivesse tido uma meia dúzia dessa, ia ser o apóstolo Paulo II, o retorno. Ia ser aí pregando a pé por toda a América Latina, via Cordilheira dos Andes, até o México. Correto? Por exemplo, eu conheço pessoas que diziam, nossa, já vi anjo, e aí? Nosso anjo quebrou o pau e não sei o quê. Gente, eu nunca vi nada. A pessoa hoje nem na igreja está desviada, mergulhada em conceitos totalmente anticristãos. E viu anjo, viu um monte de coisa. Sabe, os absurdos do tal do movimento de batalha espiritual. Olha, esse texto aqui, olha que interessante. Vamos começar a leitura dele. Ó, versículo 10 de Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço no Senhor? Oração, jejum, estudo da Escritura e comunhão. O poder dele, como que eu me fortaleço no poder dele? Na fonte inesgotável de poder, o Espírito Santo habitando no crente. Já está tudo aqui. O Deus Criador do Universo habita em você. Entendeu? Terceira coisa, seguindo as orientações que Paulo vai dar à frente. Olha que interessante, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que interessante. O texto de Efésios 6, ele não fala de atacar o diabo. O texto de Efésios 6 fala do diabo nos atacando, é o contrário. Outro ensinamento da batalha espiritual, não sou eu que ataco o diabo. É o diabo que me ataca.
O que acontece? Por exemplo, uma vez por ano, aqui na nossa cidade de Curitiba, tem a tal da Marcha para Jesus. Em que as igrejas se reúnem, começam a declarar um monte de coisa, começam a fazer o tal do ato profético. Infelizmente, eu já fui nisso, mas graças a Deus fui liberto disso em 2007. Graças a Deus, não, a última foi em 2010. Fui liberto disso. Porque eu entendi que não tinha nada a ver. Não adianta nada sair andando, cantando que Curitiba é de Jesus, sair andando, cantando, dizendo que todo Curitiba vai ser ganho para o Senhor. Gente, a Bíblia... Imagina os apóstolos. Paulo chega em Corinto. Aí você pergunta, e aí Paulo, o que você vai fazer? Vou organizar a Marcha para Jesus de Corinto. Você vê isso na Bíblia? Não. Você vê Pedro fazendo isso? Não. Você vê João fazendo isso? Não. Então foi vendida uma mentira que acaba enchendo a igreja e acaba atraindo muitos crentes, chamado atos proféticos. Você não tem isso no Novo Testamento. Você não tem a citação da palavra. Por exemplo, nós éramos ensinados que tinha que circular a cidade, ungindo cada entrada da cidade, com óleo. Tinha que descobrir qual que era o principado e a potestade que dominava na cidade. E tinha que destronar, através de ato profético, aquela entidade, e aí ia ser ganho para Jesus. Olha que interessante. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que nos elegeu na eternidade passada, precisa que uma encrenca como eu, uma encrenca como Carlinhos, vai ungir toda a cidade, porque ele não tem poder de salvar quem ele quer salvar. Gente, eu pergunto, eu não sei que Deus você serve, mas o Deus que eu sirvo não precisa que eu faça nada. Deixa eu passar a música, misericórdia, salva ele, Senhor. O Deus que eu sirvo, efetivamente, salva quem quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele realiza toda a história, da maneira que Ele bem entende, sem precisar de nós. Agora, como Ele é muito bondoso, e porque a minha fé é muito pequena, Ele escolheu agir na terra, muitas vezes através de resposta a orações de sua igreja. Mas Ele faz isso, não porque Ele precisa da nossa oração. Ele faz isso porque a minha fé é medíocre. E quando eu vejo uma oração respondida, eu falo, nossa, como Deus é grande. Aí Deus olha para o teu filho, tem tanta coisa que eu faço que você nem nota. Veja, aqui a gente vê claramente no texto. Não existe uma ordem da Escritura para atacar o diabo. Por quê? O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus esmagou uma vez por toda a cabeça da serpente. Ah, irmão, mas e a maldade? Gente, aí é outro departamento. Aí a circunstância. Veja, nós temos uma história que está correndo. Nós temos toda uma série de fatos que tem que acontecer. Muitas coisas que já foram... Tudo que Deus predeterminou tem que se cumprir. Agora, o diabo, ele sim, vem para cima. Qual que é a batalha espiritual da Bíblia? Ficar firme. Vou dar um exemplo. Você passa por uma decepção muito grande. Uma decepção muito grande tem o poder de enfraquecer sua alma. Tem o poder de deixar você para baixo. Ali é um momento que você está vulnerável. É naquele momento que o ataque pode vir. Como é que eu tenho que fazer? Quando eu estou pior, quando eu estou ruim, quando eu estou triste, quando eu não estou sentindo nada, é aí que eu tenho que buscar Deus. Porque o diabo não vai vir atacar quando você está bem. Esse é outro princípio da batalha espiritual, ele arma ciladas. Quando você está mal, você cai nessa cilada. Ao cair nessa cilada, você sofre, você é machucado, sua fé fica mais para baixo. Qual é o erro dos crentes? Quando eles ficam para baixo, quando eles ficam mal, eles se afastam da igreja. Isso é a mesma coisa de você estar doente. Foi diagnosticado um tumor. E você não vai no médico e quer curar o tumor na sua casa tomando água com açúcar e chazinho de camomila. É o que você faz quando você se afasta da comunhão. Gente, essa talvez seja a maior regra da batalha espiritual.
Quando eu estou mal, é aí que eu tenho que estar firme na igreja. Quando eu estou mal, é aí que eu tenho que buscar Deus, porque é o momento que mais eu vou precisar. Os irmãos fazem ao contrário. Quando estão mal, eles se afastam. E aí não conseguem realizar isso. Olha que interessante, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar com homens, mas sim contra principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que está falando aqui? Aqui está falando de seres que no grego, os pneumáticos, os cosmocrátoras, os poderes da maldade que estão nas regiões celestes. Através desse texto, parece que existe uma hierarquia no reino espiritual. Vários teólogos que estudam demonologia entendem que existem demônios de maior hierarquia e menor hierarquia. Agora, tem que entender o seguinte, o movimento de batalha espiritual fala assim, tem o demônio da bebida, tem o demônio da prostituição, tem o demônio da jogatina, tem o demônio, outro dia eu estava ouvindo alguns Nicodemos, do funcionalismo público. Gente, pra você ter uma ideia, uma das maiores autoridades do movimento de batalha espiritual, do Ministério de Libertação, a doutora Deusa Itioca, ela defende que tem o demônio do funcionalismo público, que gera corrupção, demônio específico. Aí que texto, veja, do que nós estamos julgando aqui? Nós estamos julgando obra. Nós estamos falando de caráter das pessoas. Mas eu não posso passar em branco, porque muitos de nós aqui foram ensinados errados. A gente quer dar nome para demônio, a gente quer dar atuação. E não é assim que funciona. Demônio destrói o que puder. Vou dar um exemplo claro, esse texto até usado pelo Ministério de Batalha Espiritual. O endemoniado gadareno. O que os demônios pedem para Jesus? Primeiro, é o único texto da Bíblia que Jesus fala com o demônio. Mas o que Jesus estava querendo fazer? Estava querendo mostrar que uma pessoa pode possuir mais de um demônio. Porque o demônio se auto-identifica como legião, que dava pelo menos 6.000 demônios. Segunda coisa que Jesus estava querendo mostrar, com uma só palavra eles saíram. Hoje, igreja, quando você vai expulsar, pega alguém com muito demônio, dá o que fazer. Ora aqui, sai, ora aqui, sai, ora aqui, sai. Entendeu? Jesus deu uma palavra, provando que ele era o Messias. E... Terceira coisa que eu aprendo, por que eles foram para os porcos? Eles entendiam que era final de linha para eles. Mas eles queriam causar a maior destruição possível. E eles mataram mais de 2.000 porcos. Segunda coisa que eles queriam causar e conseguiram, a população da região da Gadara, quando viu o que aconteceu, o que eles fizeram? Pediram para Jesus ir embora. O que Jesus foi fazer na região da Gadara? Foi lá fazer a libertação daquele endemoniado da Gadareno, foi lá nos dar uma aula de Ministério de Libertação, e provavelmente, se fosse dentro do plano dele, ele pregaria para aquela população, mas aquela população agiu conforme o natural do ser humano. O natural do ser humano não quer Deus. O natural do ser humano quer mandar Deus embora. O natural do ser humano não quer Jesus. Esse é o nosso caminho natural. Mas vocês percebem a cilada? Os espíritos malignos acharam que tiveram alguma vantagem, mas entenda, Jesus chegou, o endemoniado gadareno, olha que interessante, no texto de Lucas, fala de 2 endemoniados gadarenos. No texto de Mateus fala de 1. Quem é que está certo? Aí o ateu vai falar, ó, tá vendo? Não pode confiar nessa sua Bíblia aí. Porque um evangelista falou que foi 2. Outro evangelista falou que foi 1. Não é uma boa pergunta? Gente, é simples. Eram 2 endemoniados gadarenos. Porém, Mateus só registra o diálogo com 1. Acabou.
Quem é que Jesus salvou? Maurício e Carlinhos. Quem é que o irmão João contou para o outro irmão na esquina que foi salvo? Nossa, irmão Carlinhos foi salvo. Aí o irmão Rodrigo encontra outra pessoa. Cara, vou te contar o quê? Irmão Carlinhos e irmão Maurício foram salvos. Quem está mentindo, João ou Rodrigo? Nenhum dos dois, eles só contaram um aspecto da história. Percebe como é fácil derrubar? Mas a gente percebe o quê? Que Jesus falou para o rapaz que foi liberto: vai e anuncia as grandes coisas que o Senhor te fez. Por que Jesus não poderia permitir um gadareno seguir como discípulo? Porque Jesus estava pregando para os judeus. E havia ali a necessidade de pregar para Israel. Só depois da morte de Jesus é que a palavra ia ser anunciada aos gentios. Novamente Jesus obedecendo a Deus. Gente, a intenção do endemoniado liberto era boa? Era, ele queria ser discípulo. Quem de nós não gostaria de ser discípulo de Jesus? Só que Jesus não servia a si mesmo. Jesus servia a Deus. E simplesmente falou: vai anunciar as grandes coisas que o Senhor te fez. Por quê? Porque para quem fosse anunciado o Evangelho que tinha que ser salvo, seria salvo. Simples assim. Não precisava de mais um no barco, precisava seguir a vontade de Deus. Arrisca. Batalha espiritual se vence seguindo a vontade de Deus, 100%. E aí o texto continua avançando. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Gente, o verbo original aqui em grego, ele dá a seguinte ideia: resistir no dia mau. Resistir no dia mau é não ceder território. A batalha espiritual na vida do cristão é não dar território que já foi conquistado por Jesus na sua vida. Vou reler o texto. Versículo 14, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, não é avançar, no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. 14. Estais, pois, firmes. Gente, na batalha espiritual, a ordem é: fica firme. Mas Deus, eu estou triste, estou angustiado. Fica firme. Deus, eu estou sentindo uma opressão, a barra está pesando, o mundo está desabando do meu lado. Ficai firme. Deus, lá em casa está uma encrenca, meu trabalho está um inferno, está tudo uma bagunça. Ficar firme. Em nenhum momento está falando avança. Você está maluco? A coisa está feia, você está na maior encrenca, está tomando porrada de todo lado. Não, agora eu vou fazer um ato profético lá na minha casa, fazer que nem a gente fazia, ungir os 4 cantos do terreno. Sabe o que acontecia? Ficava os 4 cantos manchados de óleo. E a gente ensinava o evangelho errado para as pessoas. Era isso que acontecia. Glória a Deus que a gente orava. E Deus, na sua misericórdia e soberania, respondia várias das orações porque eram vontade dele. Mas a oração, não as besteiras que a gente fazia, ungir com óleo. Consagrar o objeto é coisa da antiga aliança, nem tem na nova. Na nova só tem unção com óleo para doente, não é obrigatório. E só pode presbítero. Nem a gente podia, porque não era presbítero. Ainda era desobediente. Maurício era um bode. Gente, concorda que quem desobedece a palavra é bode? É os bodão, tudo cheirando a óleo. Fala: nossa, mas aquele é um bode espiritual, hein? Aquele é um bode ungido. Gente, Deus precisa de bode ungido? Deus precisa de ovelha, de servo, que fica firme. A coisa está feia. Quer ver o que o texto fala? 14. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra, vestindo a couraça da justiça, que é a justiça de Deus na palavra, e a justificação em Cristo,
calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, evangelizando, tomando sobretudo o escudo da fé, o que? Deus é comigo, Deus é meu Pai, mesmo a situação sendo ruim, eu conheço a natureza do meu Deus, meu Senhor e Salvador, aquele que me guarda, aquele que realiza todas as coisas, o Todo-Poderoso. Isso é fé, essa confiança. Com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gente, dardos inflamados do maligno, ele é definido de algumas formas, mas eu gosto aqui de pegar um entendimento que eu aprendi com o pastor Augusto Nicodemos e que eu já tinha visto na igreja que eu fui salvo. Principalmente, dardos inflamados do maligno são pensamentos relâmpagos, é batalha espiritual na mente do cristão. O maligno tenta trabalhar para desviar o cristão da verdade da palavra. Se o maligno tirar você em qualquer área da sua vida da verdade da palavra, ele ganhou a batalha. Como que eu me defendo em batalha espiritual? Fazendo ato profético? Não. Firmando na verdade da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim, não adianta, eu profetizo. Você nem pode fazer isso, a Bíblia não te autoriza. Você não vê Pedro profetizando. Embora ele tinha infalibilidade apostólica. Foi ele que lançou os fundamentos junto com os outros apóstolos da igreja. Mas você não vê Pedro ensinando, agora profetiza. Não. Você não vê Paulo ensinando, profetiza. Não. Pega um texto lá de Ezequiel. Um texto voltado para Israel, que é o Vale de Ossos Secos. Ezequiel 36 e 37, falando da restauração de Israel voltando para Jerusalém, na qual Ezequiel tem uma visão de ossos secos e Deus fala, profetiza o quê? Que Israel vai voltar. E vai voltar a ser povo. O que aconteceu alguns anos depois? Israel voltou e voltou a ser povo. Mas Ezequiel era profeta infalível. Percebe? Uma misturada. E aí você vive enganado, porque você vai sair profetizando e não vai acontecer nada. Sabe qual vai ser o próximo passo? O diabo vai falar, tá vendo? Deus não te ouve, mas não vai ouvir mesmo, não é bíblico. Você imagina Deus sustentando heresia, falso ensino? Jamais ele vai fazer isso. Entende o perigo que a gente passa? A Bíblia não manda fazer isso, a Bíblia manda estar firme. Na verdade, quando eu estou com um problema, o que eu tenho que fazer? Tenho que buscar meu pastor, tenho que me aproximar de irmãos que estão bem na fé, tenho que me aproximar de irmãos que se preocupem espiritualmente comigo, tenho que buscar ler mais a Bíblia, tenho que buscar orar mais. É isso que eu tenho que fazer. Aí depois de resistir no dia mal, depois de passar por tudo, aí eu estou firme. A tempestade vai passar. Deus vai ter produzido frutos na minha vida através daquela batalha espiritual. Eu vou ter me tornado alguém mais maduro. Eu vou ter me tornado alguém com maior confiança em Deus, alguém com maior fé nas verdades da palavra e no poder de Deus. E vou respirar um pouco porque vai vir outra. Até acabar a nossa peregrinação aqui na Terra. Por quê? Porque só se cresce com luta. Porque é na luta que eu leio mais a Bíblia, eu oro, eu busco a Deus, se eu respondo certo. Senão eu já vou naufragar na fé. Aí passa, infelizmente, como a gente vê. Pode olhar. Tenta trazer à sua memória pessoas que agora estão longe da igreja. Vai ver como é que está a vida delas. Eu vou responder, está virada no chapéu velho. Só piora. Só vai ladeira abaixo. E cada vez está mais difícil de voltar. Quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, fica cada vez mais difícil, fica cada vez mais longe. Quer ver um outro texto interessante? Vamos um pouco mais à frente. Tiago, capítulo 4. Vai passar 1 e 2 Tessalonicenses, vai passar 1 e 2 Timóteo, vai passar por Hebreus e vai chegar em Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Pode abrir um pouquinho essa janela aí? Acho que agora melhorou o barulho. Eu botei
Botei esse fliça de montanha, estou cozinhando aqui dentro. Vamos lá. Olha que interessante o que o irmão de Jesus nos ensina, Tiago 4, versículo 3. Olha que interessante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que Tiago está falando aqui? Lembrem que Jesus foi tentado? Servir a si mesmo. Qual é uma das armas da batalha espiritual? Oração. O que o diabo fez com Jesus? Tentou induzir Jesus a servir a si mesmo. O que o diabo faz conosco? A hora que eu vou orar, eu oro desse jeito. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu já começo derrotado na batalha espiritual. Por quê? Já estou orando conforme o meu interesse. Sendo que a minha oração deve ser o seguinte: Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, Tu sabes a luta que eu estou passando, mas eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que essa luta só está acontecendo porque o Senhor assim determinou. Então, Senhor, a primeira coisa que eu preciso, me mostra qual é o Teu objetivo com essa luta. Tem coisas que eu preciso corrigir. Tem hábitos na minha vida que são contrários à Tua palavra. Existem coisas que eu tenho feito, que eu tomei direções que não estão Te agradando. O que o Senhor quer produzir na minha vida de fruto com essa luta espiritual? O que se ensina por aí? Vai fazer a campanha das 7 semanas, vai dar até as colheres da casa, vai arrancar dente de ouro e jogar no gasofilácio. Ainda vai perguntar se é maciço. Resolve isso. Não, porque eu estou pedindo errado. Tem coisas que eu estou fazendo na minha vida que estão erradas, que precisam ser mudadas. E a forma que Deus determinou que aquilo seja resolvido é provocando uma crise. Por quê? Na crise eu enxergo o que eu não via. Se não vier crise, eu não estou preocupado com nada, porque está tudo bem. Se não vier crise, eu não estou preocupado em buscar Deus, porque está tudo bem. Quando vem a crise, aí você vê o que é fé. Que está um aiui, sabe? Chibata comeu no lombo. Turma se posiciona rápido. Aí Tiago continua. Olha o tratamento. Não, vamos ver esse irmão pregando na televisão hoje. Nas falsas igrejas neopentecostais. Olha a pregação de Tiago. Vê se ia manter aberto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, o que mais se prega na televisão é mundo. Nas igrejas, o que prega? Casa boa, carro bom, viagem boa, firma grande. Gente, Paulo pregou na contramão. Paulo, ele abriu mão de toda a fama da sua família, toda a riqueza da sua família, para ser apóstolo. Tiago, para vocês terem uma ideia, Tiago aqui, deixa lá o Rodrigo cuidar. Para vocês terem uma ideia, Judas deixou família aqui na terra, o outro irmão de Tiago. A família de Judas era extremamente humilde. Mais ou menos 50 anos após a morte de Judas, os seus netos e sobrinhos netos foram presos pelo governo romano. Quando o juiz olhou para eles e foi fazer entrevista, eles eram homens tão humildes e de mãos e pés tão grosseiros, que o juiz chegou e falou: o que vocês me trouxeram esses caras aqui? Esses caras aí não são nada, manda tudo embora. Aí eu pergunto, pessoas com mãos e pés grosseiros, os mais pobres dentro da sociedade, é o tipo de falso evangelho que se prega hoje? Vocês percebem o diabo induzindo uma batalha espiritual que não é real, buscando você se servir?
Se você prestar atenção, gente, a pregação nessas igrejas beira as seitas. É algo absurdo. Busca servir a si mesmo. Tiago chama a pessoa que tem amor ao mundo, que está buscando servir a si mesmo, de adúltero e adúltera. É o que Paulo chama. Olha que sério. Paulo não, Tiago. E aí ele continua, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Gente, nós somos comprados. Quando você se aproxima dessas coisas do mundo, você está indo contrário à vontade do Espírito. A vontade do Espírito quer te levar para Deus. Aí o que acontece, ele tem ciúme de nós. O que vai ter? Problema. Gente, não tem problema ter casa boa. Não tem problema ter carro bom. Não tem problema ter conforto. Mas quem sabe se vai dar conforto é Deus. Você não tem que se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar é o seguinte: tendo o que comer, tendo o que beber, isso dá graças. A promessa de prosperidade do Novo Testamento é tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir. Fechou. O resto é lucro. Para os milionários que estão aqui dentro. Tudo do playboy. Todo mundo tem carro, todo mundo tem casa, todo mundo tem conforto, todo mundo tem mais do que o que comer, beber e vestir. Percebe? Nós estamos na contramão, estamos aceitando mentiras, aí vem falar em batalha espiritual, meu coração está lá no mundo. Estou servindo a mim mesmo. Jesus já deu exemplo. Primeira coisa, foge de servir a si mesmo. Isso é batalha espiritual. Não é ficar procurando o nome de demônio e ungindo estátua de praça para fazer o demônio cair. Derramando. Gente, teve gente que alugou helicóptero para ungir a esplanada dos ministérios. Adianta ungir a esplanada dos ministérios se Deus está colocando aquele governante para juízo de um povo corrupto, idólatra, feiticeiro, anticristo, que persegue a igreja, e Deus colocou aqueles governantes para juízo. Adianta ungir? Pega aquela bacia que tem na esplanada dos ministérios, aquele monumento, e toja de óleo. Não vai adiantar nada. Sabe, não tem aquela bacia um para baixo, outro para cima? Tem. Não pode falar que se eu falar, nossa, ouvi o pastor, vou dizer que o Maurício tem ideia. Ouvi o pastor lá em Curitiba que mandou encher de óleo isso aqui para resolver o Brasil. Gente, é capaz de aparecer um maluco aqui. Mas olha Tiago, como vem na contramão disso. Olha o 7, receita de batalhas, 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Segundo texto, que está falando de resistir. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Qual que era a armadura de Deus? Ficar firmes. Como que sujeita a Deus? Vestindo toda a armadura de Deus, vivendo ela. Percebe? Tiago e Paulo são complementares. Aqui eu tenho a mesma verdade bíblica. Qual é o problema da igreja? Primeiro, eu não quero sujeitar a Deus. Segundo, é muito melhor ficar com palavrório, palavra vazia lançada ao ar, do que buscar me sujeitar a Deus. Porque buscar tirar o mundo do meu coração. O problema nosso é que é muito mundo, é muito conforto. O problema da igreja brasileira, da igreja ocidental, é muito dinheiro. Tem irmãos nossos espalhados por aí que não tem um tostão e serve a Deus de uma maneira muito mais intensa do que a nossa. A gente fica fazendo contas e vai 2 vezes para a igreja. Gente, misericórdia. A gente tem que congregar todo dia, se pudesse, guardando aqueles que moram longe. Os que moram perto tinham que congregar todo dia junto, se pudesse. É a melhor coisa que tem para fazer. Aprender a palavra de Deus e cantar louvores a Deus. Tem coisa melhor que isso? Pensa. Mas é difícil 2 vezes para a igreja. Aí vamos lá, ó, o 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ó a armadura de Deus aqui. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é duplo ânimo? Não está com o escudo da fé. Tem duplo ânimo, hoje está bem, amanhã está mal.
Hoje está enfesado, amanhã está desenfesado. Sabe o crente enfesado? Hoje eu estou com fé, segura aí, Carlinhos, que até... Sabe? O crente enfesado. Percebe que é aqui o escudo da fé? Em outras palavras. Entendeu? Eu duplo ano, que fé é essa? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal? Isso é escudo da fé? Não. Eu posso chegar para Deus e falar, Deus, meu sentimento hoje está no lixo. Na verdade, acordei para baixo, mas eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, que minha vida está em Tuas mãos. Independente do que eu sinto, eu sei quem Tu és. Isso é fé. Não se sente fé. Fé é uma posição. Não se sente fé. Não se serve a Deus com sentimento. Se serve a Deus com obediência, com posição. Não se serve a Deus sentindo. Percebe o nosso erro? Ih, hoje eu estou sem fé. Não, você não está sem fé. Hoje você está para baixo, é diferente. O seu sentimento não está de acordo com aquilo que você crê. É diferente. Eu tenho que alinhar isso. Qual a melhor oração? Senhor, olha, vou dizer uma coisa, o Senhor sabe como é que eu estou me sentindo hoje, mas eu confio em Ti. Mesmo eu estando mal. Eu sei que o Senhor está no controle. Isso é escudo da fé. Entendeu? E aí continua. Versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Gente, a gente precisava, como igreja, ser mais contristado. Gente, como a gente peca, como a gente desobedece a Deus, como a gente é infiel, como a gente pensa que está fazendo certo e faz errado. Sabe como é que a igreja moderna fala hoje? Foi mal, pastor. Foi mal uma bibliada no meio da cabeça. Você deveria se envergonhar. A gente tinha que ter vergonha do pecado. Eu já vi gente que veio conversar, a pessoa falava comigo cabeça baixa. Ó, pastor, aconteceu isso aí. Gente, esse é o sentimento certo. Porque a pessoa sabia que estava errada. Se ela chegou a Deus de maneira certa, falava até meio baixa, pastor. Como é que você chega? Não, pastor, sabe como é que é? Tinha lá uma menina no trabalho. E aí, sabe, nós saímos, vamos comer uma pizza, dá uma alegria. Você fala, o que? Isso aí é arrependimento. Contristai-vos. Realmente, quando a gente confessa pecado, a gente tem que estar compungido. Nós ofendemos a Deus. O santo, santo, santo que nos comprou, que tem ciúme de mim, fica ofendido com o nosso pecado. Ele odeia o nosso pecado. Quando eu vou confessar pecado, eu tenho que ter vergonha. Ó, quando eu me retrato aqui, não foi de má fé, mas eu tenho vergonha de ter que me retratar. Eu só retrato porque eu sei que é o correto a fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Entendeu? Mas dá vergonha. Por que não foi estudar mais a Bíblia? Sabe? Por que confiou no homem? A Bíblia fala, maldito aquele que confia no homem, que se apoia no homem. Não, eu tinha ferramentas, podia ter ido mais atrás, podia ter aprimorado mais, podia ter checado melhor as doutrinas, mas a gente recebe qualquer lixo, qualquer coisa como se fosse de Deus. Gente, dá vergonha, é vergonhoso para o pregador isso aí. Mas o pregador honesto, ele se retrata. E não tem medo de voltar atrás. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Gente, como que eu vou me humilhar diante de Deus? Simples, Deus. Não posso fazer nada. Ó, vou dar um exemplo que aconteceu com o pastor Marcos Branconato. Acho que foi o ano passado. Esse homem passou um problema. Ele foi internado no hospital com problema de obstrução intestinal. Que o médico chegou para ele e falou, você vai ter que operar de urgência. Ele chegou e falou, tudo bem, doutor, vamos operar. Só que o médico falou, só que eu não sei se você sai da sala de cirurgia. Você tem grande chance de não sair. Um pouco mais velho que eu. O Branconato deve ter uns 57, por aí. Está na flor da idade, no auge da intelectualidade dele. Olha o que o homem de Deus faz, é um exemplo para a gente. Ele falou, doutor, tudo bem, vamos fazer cirurgia. Mas eu preciso de meia hora que eu preciso dar umas instruções para a minha família.
Ele pegou no quarto, primeiro pegou a mulher dele, destruiu tudo que tinha que destruir. Aí chamou as 3 filhas, ele tem 3 filhas, né, Rô? Chamou as 3 filhas, destruiu as 3 filhas. Aí juntou as 4, orientou todo mundo junto. Porque ele falou, eu não sei se eu vou voltar da sala de cirurgia, pode ser que o senhor esteja me chamando. E eu preciso deixar essas instruções. Isso é homem de Deus. Isso é pessoa que se humilha diante da poderosa mão de Deus. Eu, por exemplo, quando eu vou tomar anestesia, a última anestesia geral que eu tomei, eu falei, Senhor, das tuas mãos entrega o meu espírito. Não sei se vou voltar. E eu detesto a anestesia. Mas tem que tomar, vai fazer o quê? Quem garante que você vai voltar? Você não sabe. Mas graças a Deus, Deus dá homens de Deus com mais maturidade, que nos mostra, através do seu exemplo, o que é se humilhar diante de Deus. Faz tudo que tem que fazer, até no ponto da crise. Orienta certinho. Em algum grau, a gente já faz isso aqui em casa, em algum grau eles já sabem bastante. Que pode acontecer um acidente de carro, morreu e a Paula na hora. E eles vão fazer o quê? O Rodrigo tem algumas coordenadas, a Luísa sabe também bastante coisa da nossa vida, a gente devagarinho vai falando, vai orientando. Entendeu? Isso é se humilhar. Imagina quando você tem uma doença terminal. Senhor, eu vou morrer. Se o Senhor não pôr a mão, eu vou ir morar com o Senhor. Isso é se humilhar. Senhor, essa situação não tem saída, é um beco sem saída. Se o Senhor imagina, o que eu vou fazer? Aí vem o irmão infeliz, profetiza que Deus vai fazer a misericórdia. Estão transformando as coisas mais nobres de Deus, que é um filho se humilhar debaixo da potente mão, em coisa banal, em coisa antibíblica, em coisa sem pé nem cabeça. Veja, quando vem esses momentos, é o tempo de você se humilhar com Deus. Ó Senhor, isso. É o que Tiago está falando. Quer ver que interessante? O último texto para encerrar. 1 de Pedro, capítulo 5, 2 cartas à frente. Não, próxima carta. Primeiro. 1 Pedro 5, versículo 5. Olha que interessante. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Olha o que Pedro fala, a mesma coisa que Tiago. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Aos 6, Pedro dando a mesma teologia de Tiago. Eu tenho aqui uma doutrina bíblica. Isso é doutrina. É para ser seguido. Não é uma sugestão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Está com problema? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui é o seguinte, tem que lançar sobre Deus. Por exemplo, eu tenho uma situaçãozinha que está acontecendo, que Deus sabe a minha vontade. Mas eu já orei para Deus. Eu falei, ó Senhor, o negócio é o seguinte, não adianta esconder o jogo. É assim, assado. Mas eu sei que se rolar, não estranho as palavras, se acontecer, é porque o Senhor está no controle. Eu não posso ir contra a tua vontade. Mas eu apresentei, falei, ó Senhor, a questão é essa, não dá para mentir para o Senhor, vamos falar a verdade. Entendeu? Aí quem decide é Deus. E olha que interessante o que o 8 fala. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ande em derredor, como leão bramando, buscando quem possa tragar. Olha aquela história que eu falei, que a pessoa desanima, a pessoa está na crise, ela se afasta. Pedro aqui usa a figura do leão. Como é que o leão pega a sua caça? Ele fica dias atrás do bando. Aí o leão vai atrás do animal doente. Aquele animal doente se afasta do rebanho. Ao se afastar do rebanho, o leão vem e pega. É a mesma coisa o crente. Lembra da armadura de Deus? Paulo está mandando, está na crise, está no dia mal, vem para Deus. O que o leão aqui, que é uma figura do diabo, faz? Se afasta de Deus. Por quê? Se afastou da igreja. Ele vai te pegar.
E quando ele pegar, ele vai devorar. Percebe que a pessoa naufraga na crise e fica muito difícil de voltar? E aí, encerrando o texto, a armadura de Deus aqui, versículo 9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Qual que é aqui? Escudo da fé de novo. E aqui tem uma verdade interessante. Sabe qual é o meu problema? Eu não fico olhando para os irmãos que estão sendo mortos pelo nome de Jesus no mundo. Eu fico olhando para esses testemunhos mentirosos que estão nessas igrejas que mais parecem uma seita e que fica falando de navio, barco, casa e viagem de férias e empresa grande. A Bíblia não manda me comparar com o sucesso do irmão. A Bíblia não manda eu ficar olhando que José de Arimateia era senador romano, senador judeu. A Bíblia não manda eu ficar olhando que Nicodemos era senador judeu. A Bíblia não manda eu ficar olhando que Lucas era médico grego, bem de vida. A Bíblia manda eu ficar olhando aqueles irmãos que estão passando um caminhão de luta, um monte de problema. Porque quando eu comparo o meu pequeno problema com alguém que está correndo risco de vida num país comunista, num país árabe, num país da África onde tem perseguição, eu vejo que o meu problema é nada. Eu vejo que eu sou abençoado, eu pego minha Bíblia, enfio debaixo do braço, saio andando calmamente na rua para servir ao Senhor. Enquanto tem irmãos, tem que passar com a Bíblia escondida, que se for pego, é morto. A família dele vai ser estuprada. Vão fatiar eles antes de morrer. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então, para de se comparar com quem tem sucesso. Esse é outro segredo da batalha espiritual. Se compara com aqueles que estão sofrendo. Veja, aqui ninguém está numa UTI. Ninguém está num hospital. Ninguém está magro, pele e osso. Por causa de uma doença terminal. Está todo mundo bem, está todo mundo com saúde, está tudo jóia. Nós temos problema, nós temos luta, mas está tudo bem. Nós estamos vivos, estamos com uma relativa paz, está tudo em ordem. A vida dos adultos tem dificuldades. Agora eu fico me comparando com aquela caixinha de tranqueira chamada televisão, chamada mídia, onde é tudo sucesso. Fico me comparando com quem tem dinheiro. A Bíblia não orienta isso. A Bíblia orienta eu comparar com quem está passando aflição. Aí eu vou ver e falar, nossa, isso aí não é nada. Estou preocupado com isso. Nossa, Deus, como eu sou medíocre. Me perdoa, Deus. Como eu sou pequeno. Me perdoa porque eu estou reclamando e o Senhor me dá tudo. Eu posso servir ao Senhor com total liberdade. Esse é um outro segredo. Contentamento. A alegria de estar servindo o Senhor nas coisas simples. Comendo um arrozinho com feijão, indo para a igreja, indo poder trabalhar. Agradeça a Deus que tem um emprego. Agradeça a Deus que tem saúde. Gente, saúde é tudo. Só Deus pode dar saúde. Mais ninguém. Aí o que vai acontecer? Você vai viver em paz. Vão vir as lutas. Você vai superar. Você vai amadurecer. Aí a batalha espiritual verdadeira vai produzir tudo aquilo que tem que ser produzido. Não essa feitiçaria gospel, não essa bobeira gospel que tem por aí. Que está levando os crentes a não viver uma fé bíblica. Mas ao contrário, cada dia mais, você vai se parecer com Jesus Cristo. Vai ser mais maduro. Vai ter um conteúdo muito mais denso. E vai cumprir a carreira nos dias da sua peregrinação aqui na terra. Amém? Vamos orar?